Quer ganhar uma renda extra com aluguel sem ter um imóvel? Impossível? Não é não. Fica nesse vídeo até o final que você vai saber que é muito possível e muito vantajoso. Solta a vinheta, editor. E aí galera, eu sou o Paulo, eu sou médico, sou investidor de longo prazo e eu tô aqui hoje e sempre para te ajudar na sua jornada em direção à sua independência financeira, isso mesmo. A você ter liberdade, poder ir para onde você quiser, na hora que você quiser, fazer o que você quiser. E para seguir nessa jornada, a gente precisa de algumas estratégias. E a que eu vou te ensinar hoje é uma das grandes estratégias. Então fica nesse vídeo até o final, que você vai sair daqui com uma grande sacada para implementar a sua carteira de investimentos e com isso caminhar a passos largos em direção à sua liberdade financeira. Mas antes eu queria pedir sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo. Clica aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa as notificações e já aproveita e deixa um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo agrega valor, ensina as pessoas e consiga distribuir para mais pessoas também. Sabe, os meus pais, eles sempre me ensinaram que um dos melhores investimentos que a gente poderia fazer seria os investimentos em imóveis. Papai principalmente sempre disse: meu filho, quando você puder, compre imóveis, invista seu dinheiro em imóveis, porque eles são investimentos fantásticos, super vantajosos. Se duvidar, são os melhores investimentos que você poderia fazer. Ao longo da vida eu vim estudando sobre isso e fui pensando, e chegou um momento da minha vida que eu comecei a discordar um pouco dos meus pais se realmente investir em imóveis era a melhor coisa. Pensando nisso, hoje eu trouxe esse vídeo para que você pudesse fazer, quem sabe, uma renda extra ou até mesmo propulsionar os seus investimentos através dos rendimentos com aluguel, mas sem ter um imóvel. Você pode pensar: Paulo, como que eu vou ter um aluguel se eu não tenho um imóvel? Impossível. Mas não é. Vamos falar primeiramente das vantagens e desvantagens de ter um imóvel. Vou começar pelas coisas boas. Quais são as vantagens de você ter um imóvel? Primeira vantagem: valorização. Geralmente você compra um imóvel e depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você consegue vender ele por muito mais dinheiro. Eu tive uma experiência recentemente em que um imóvel, em menos de um mês, na verdade em 15 dias, ele já teve uma valorização significativa. Ele foi comprado por uma pessoa e depois foi vendido por essa mesma pessoa 15 dias depois e já teve uma valorização de quase 10%. Uma coisa que você pode dizer assim: meu Deus, isso é impossível. Não é impossível. No mercado imobiliário é muito comum que haja essa valorização, até mesmo em curto prazo. Então essa é uma das grandes vantagens de se investir em imóveis, é a valorização ao longo do tempo. Segundo ponto é a obtenção, além do dinheiro pela valorização, de uma renda extra. Muitas vezes você já tem um imóvel, você compra outro, além da valorização que ele vai ter, você começa a ter renda extra com aluguéis, por exemplo. Ao alugar aquele imóvel, você vai obter uma renda extra que você pode usar para gastos fixos ou você pode usar para investir no futuro, no seu futuro. A terceira vantagem que eu consigo elencar é a da segurança. A gente sabe que investir em imóveis é algo bastante seguro. Se tiver tudo certinho, tudo documentado, aquilo ali é realmente seu, inquestionavelmente seu, e por isso há uma segurança gigantesca em relação a investir. E dentro desse contexto de segurança, eu também consigo elencar a diversificação que vai ser no seu portfólio investir em imóveis. Mas nem tudo são rosas. Existem também desvantagens, como qualquer outro investimento. Quando se trata de investir em imóveis, você tem como desvantagem, por exemplo, a manutenção desse imóvel, ou as contas que esse imóvel vai gerar. Você vai ter ali gastos com imposto, você vai ter que fazer a manutenção, e tudo isso são situações que vão tirar, querendo ou não, parte do seu lucro com aquele investimento. Uma segunda desvantagem é que você, sempre que quiser transacionar com aquele imóvel, você vai ter gastos. Você vai ter gastos, por exemplo, para alugar aquele imóvel, gastos com locação. Você vai ter que contratar um corretor ou uma empresa que trabalhe com isso para que você consiga, de forma mais prática, alugar e ter segurança jurídica nesses aluguéis. A mesma coisa com uma eventual venda que você planeje para aquele imóvel. Você vai ter gastos com venda e gastos com locação. Terceira desvantagem de investir em imóveis é que a barreira de início é alta. Você vai precisar de um valor considerável para investir em um imóvel. Mesmo que ele seja dos mais baratos, você não consegue comprar um imóvel com
100, 200, 300 reais. Você vai precisar de cifras maiores para conseguir entrar neste mercado de investimentos. Então, Paulo, como é que eu vou conseguir renda extra com aluguel se eu não tenho imóvel e você acabou de falar vantagens e desvantagens? Eu queria falar para você sobre uma coisa chamada de fundos de investimentos imobiliários. FII, essa é a sigla. Esses fundos, eles conseguem eliminar as desvantagens de investir em aluguel. Primeiro, como existe um fundo que já investe e você vai ser apenas cotista desse fundo, você não vai ter participação nos gastos com manutenção. Você não vai ter que se preocupar em pagar essas contas, esses impostos. Você não vai preocupar-se com os custos de locação e venda. Da mesma forma, você não vai se preocupar com a barreira de início, porque você consegue iniciar no mercado de fundos de investimento imobiliário com valor até de R$10 ou menos. É claro que quando esses fundos forem repartir seus lucros, eles vão deduzir os gastos que eles tiveram. Mas, a priori, você não vai ter a preocupação de lidar com cada um desses gastos. Você não vai ter o desgaste emocional que eles envolvem. Então, é algo que você consegue terceirizar para um gestor. De forma prática, o que são os fundos de investimento imobiliário? É exatamente o que o nome diz. Um gestor, ele capta dinheiro dos seus cotistas e com esse dinheiro ele investe no setor imobiliário. Ao investir nesse setor imobiliário, ele vai ganhar basicamente com aluguéis ou às vezes venda de alguns empreendimentos e aí ao deduzir os custos do fundo, ele vai distribuir esses rendimentos para os seus cotistas. Quanto mais cotas daquele determinado fundo você tem, mais rendimentos você vai obter deles. Funciona mais ou menos como se fossem os dividendos das ações. Lembra que quando você investe em ações, a gente ainda vai falar disso aqui no canal, mais especificamente, mas no senso comum existe o conceito de dividendos, que são os lucros das empresas que têm capital aberto na bolsa, que são divididos para os seus acionistas. Quanto mais ações de uma determinada empresa você tem, mais porcentagem do lucro você vai obter para si mesmo. Com os fundos funciona mais ou menos da mesma forma. Você obtém esses rendimentos que são basicamente o lucro do fundo dividido para os seus cotistas. Quando a gente fala em fundos, a gente tem fundos de papel e fundos de tijolo. Essa divisão ela é muito comum dentro do mercado e quando a gente fala de fundos de papel, a gente fala de fundos que investem em empresas, em setores que são do setor imobiliário. Ele não investe diretamente em um empreendimento imobiliário, mas em quem gerencia esses empreendimentos. Nessa situação nós temos os fundos de papel, mas nós também podemos ter os fundos de tijolos, que são aqueles fundos onde o investimento é no empreendimento imobiliário propriamente dito. Ele possui aquele imóvel e os rendimentos daquele imóvel são lidados diretamente por aquele fundo. Então, fundos de papel, eles investem indiretamente no setor imobiliário e fundos de tijolos investem diretamente no setor imobiliário. Esses fundos, eles vão fazer diversos tipos de investimento. Nos fundos de tijolos, por exemplo, você pode ter ali lajes corporativas, você pode ter shopping centers, você pode ter uma diversidade de tipos de investimentos imobiliários. E aí, por exemplo, determinado fundo pode ser dono de um shopping e cada loja daquela que vai ser alugada vai entrar para o caixa do fundo, vão ser deduzidos os gastos e os lucros os rendimentos daqueles aluguéis vão ser divididos para os seus cotistas. A gente tem lajes corporativas, que são prédios para abrigar sedes de empresas, que também vão pagar por suas salas ali comerciais e vai funcionar da mesma forma a divisão dos aluguéis, separação dos custos operacionais e a divisão dos rendimentos para os seus cotistas. Existem, por exemplo, fundos que investem em galpões logísticos, que são basicamente locais para facilitar, por exemplo, a logística de empresas de e-commerce. Você pode ter isso muito com empresas ligadas a esse setor. Então o fundo investe em galpões, alugam para empresas de e-commerce que querem tornar aquela entrega mais rápida, então eles já deixam a mercadoria em cada região do país e aí não precisa sair a mercadoria de São Paulo para chegar lá no Amazonas. Já tem um galpão logístico no Pará que facilita a entrega para a região norte, por exemplo. Então os fundos que investem nesses galpões imobiliários também alugam para essas empresas, deduzem os gastos operacionais
e dividem os rendimentos para os seus cotistas. Como investir então, Paulo, nos fundos? Essa é exatamente a resposta para a pergunta do começo do vídeo. Você pode ganhar com aluguéis sem ter um imóvel. Basta ter cota, uma que seja ou várias, de fundos de investimentos imobiliários. E aí você investe neles através da sua corretora de valores. Quando você vai lá no Home Broker, existem códigos para esses fundos imobiliários. Você coloca aquele código, faz a sua compra e a partir daquele momento você se torna então cotista daquele fundo e já se torna elegível a receber os seus rendimentos mensais. Lembrando que o interessante não é você sacar esses rendimentos e sei lá, gastar com o McDonald's, né? O interessante é você pegar eles e reinvestir em comprar novas cotas para que isso vire uma bola de neve e facilite o seu processo de liberdade financeira. O interessante é que esses rendimentos eles são pagos mensalmente, isso é uma legislação para os fundos imobiliários e o mais interessante, eles são isentos do imposto de renda. Essa é mais uma desvantagem de você ter imóveis por conta própria. Você vai precisar pagar imposto de renda daquele aluguel, o que não é verdade para os fundos de investimento imobiliário. Você vai receber o rendimento e ele é completamente isento do imposto de renda. Quanto investir, Paulo? Quanto eu preciso separar da minha carteira para investir em fundos de investimento imobiliário? Isso vai depender muito do seu perfil de investidor, mas usualmente temos visto recomendações de que os fundos imobiliários devam ocupar ali entre 15% e 25% da sua carteira de investimentos. No meu caso, hoje, eles fazem parte de 20% do meu agregado, da minha carteira. Então, eu pretendo, no futuro bem próximo, aumentar essa porcentagem para 25%, mas a recomendação que a gente costuma ver é entre 15% e 25%. Você vai decidir isso muito de acordo com a sua realidade e de acordo com os seus objetivos na hora de investir. Aproveita, compartilha o link desse vídeo para aquele seu amigo que precisa fazer uma renda extra e não sabe como. A partir de investimentos baixíssimos, como R$10, como eu falei aqui, você já pode começar a receber rendimentos que vão ser pequenos no começo, mas à medida que eles avançarem, à medida que esses recebimentos forem reinvestidos, a bola de neve vai crescer ao seu favor. Compartilha com esse amigo para que ele também descubra essa maravilha que são os fundos de investimento imobiliário. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se conecte conosco, deixa aqui seus comentários, alguma pergunta que você tem sobre fundos imobiliários ou algum tema que você quer sugerir para os próximos vídeos. Eu estou super atento aos comentários para que a gente possa entregar para você o melhor conteúdo possível. Até mais, conto com você e te espero no próximo vídeo.